Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 14 de janeiro de 2023, dia histórico, minha gente. Dia em que eu estou com o meu computador todo de volta. A mudança chegou. Ontem, eu e meu marido, a gente montou o computador aqui, ele me deu uma mãozinha. Hoje, na hora que eu fui mexer nas configurações, eu percebi que eu perdi boa parte das configurações do Profit e tal, mas graças a Deus eu tinha um backup salvo. Eu não sei por que isso aconteceu, mas eu consegui recuperar. E algumas coisas eu tô organizando no meu computador de volta aqui, mas fato é que estou muito aliviada. Vou voltar a fazer os vídeos com mais qualidade. Já tô com o microfone aqui. Vou conseguir operar com mais qualidade também, afinal de contas, eu já tinha me acostumado com onde as informações ficavam para eu consultar e etc. Todas as informações que eu gosto de olhar para operar. Enfim, estamos de volta, né? Estamos de volta e vamos começar a semana com tudo. Vamos fazer a nossa preparação semanal. Como sempre, para quem está chegando aqui no canal, no vídeo de domingo a gente faz uma retrospectiva aí do que aconteceu na semana anterior, só para dar uma refrescada na memória, tá? E aí a gente se prepara para o que está por vir, os eventos, os indicadores, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte geopolítica, de tudo um pouquinho aqui, para que a gente possa se preparar para a semana que está por vir aí, o dia que a gente tem uma expectativa de maior volatilidade, etc. De antemão, peço para que vocês já deixem o like aqui para que vocês não se esqueçam nesse vídeo, se inscrevam no canal para quem não é inscrito, ativem as notificações e comentem aqui, né, um pouquinho. Esses últimos dias, inclusive, as pessoas têm comentado mais, a gente tem discutido um pouquinho, eu tenho gostado das perguntas, têm sido perguntas bem pertinentes, né, para o momento, ou não só perguntas, né, alguns seguidores aqui, eles falam muito sobre a visão deles também, eu acho isso super legal, é uma troca, né, e é para isso que serve esse canal aqui, inclusive, mas, enfim, é isto. Então, sem mais delongas, vamos falar da semana anterior, né, deixa eu minimizar aqui, dá para ver meu mouse? Dá. Bom, vamos lá, minha gente. Nós tivemos aqui bolsas mistas, tá? Na semana anterior. O Ibov aqui não se sustentou no positivo, acabou fechando negativo junto com a bolsa da China. Em compensação, em contrapartida, a bolsa dos Estados Unidos e as bolsas da Europa fecharam no positivo, tá? A grande diferença aqui, porque, né, de um modo geral, a gente costuma seguir as movimentações dos Estados Unidos, nossa nave-mãe, na semana passada não foi assim. Por quê? Porque somos uma bolsa de commodities, minha gente. Se a gente olha aqui, já antecipando aqui um pouco da semana passada em relação ao minério de ferro e ao petróleo, nós temos uma queda expressiva do minério de ferro, que obviamente que impactou a cotação da nossa Vale, que tem um peso significativo na nossa bolsa. E o petróleo também teve bastante volatilidade na semana passada, né? Vale lembrar que a gente começa a semana com a maior empresa produtora de petróleo do mundo, lá da Arábia Saudita, cortando o seu preço do petróleo, fazendo com que o preço do petróleo caísse consideravelmente no início da semana. Depois nós tivemos aí vários momentos da semana passada em que os conflitos do Oriente Médio trouxeram preocupações em relação a uma possível escalada dos conflitos, né? Afinal de contas, a última notícia que nós temos, inclusive, é que os Estados Unidos, que na verdade é um grupo, né, terrorista, na verdade, né, um grupo... ele tem apreendido petroleiros que têm passado pelos estreitos que tem lá, né, que circula bastante petróleo, e aí os Estados Unidos têm contra-atacado, e aí esse grupo host, acho que é host que fala, ataca os Estados Unidos de volta, enfim. Fato é que o conflito, ele tem ganhado uma escala preocupante, minimamente preocupante, isso tem trazido volatilidade para o petróleo. O petróleo, na verdade, eu até falei isso com vocês na semana passada. Ou ele está olhando para o conflito e na medida em que a escala, né, na medida em que o conflito escala, o seu preço sobe, ou ele está olhando para a demanda mundial, que na medida em que há sinais de desaceleração, o preço cai, né? Inclusive, acho que na quarta-feira da semana passada saíram dados de estoques de petróleo lá nos Estados Unidos e os estoques vieram muito grandes, fazendo com que o preço do petróleo nesse dia também virasse para o negativo. Nós vamos falar sobre isso. Fato é que, mesmo com a tensão e os conflitos do Oriente Médio, pelo menos na semana passada, o petróleo olhou mais para o fato da demanda mundial estar dando sinais de redução. E acabou fechando no negativo. E se nós temos commodities no negativo, minha gente, não tem como a nossa bolsa escapar. Além, obviamente, de um cenário negativo de commodities aqui, nós tivemos, se vocês se lembram bem, o rebaixamento das expectativas das ações do Bradesco pelo Goldman Sachs para venda, né? Ele revisou aí sua indicação para o Bradesco para venda. E isso não contaminou somente o Bradesco, como todo o setor bancário,
listado na nossa bolsa. Então, nós tivemos, que é o maior peso da nossa bolsa, né? Nós estamos falando aí de quase 60% da nossa bolsa se a gente pega commodities, minério de ferro e petróleo e o setor financeiro, tá? E nós estamos falando que este montante do nosso Ibov tiveram notícias ruins na semana passada. Então, não tinha como a gente surfar a positividade do S&P na semana passada, ok? Bom, em se tratando de dólar, o dólar no mundo, ele na sexta DXY, ele praticamente ficou dentro da estabilidade, assim como no peso mexicano. Vale lembrar que na semana anterior, o peso mexicano foi um dos únicos que fechou a semana no negativo, tá? Sem ser a semana passada de trás. E o nosso dólar aqui, ele fecha no negativo também, mas nós vamos ver que basicamente ele voltou para o patamar do início do ano. Nada demais, como se esses primeiros pregões de janeiro não tivessem existido para o nosso dólar, ok? Mas vamos lá, então dando um zoom aqui, dá pra ver, né? Dando um zoom tanto no nosso Ibov quanto no nosso dólar, só para recapitular, no gráfico a gente vai sempre ver o mês e no quadradinho que eu marco de amarelo a gente vai ver a última semana. Então a gente pode ver que no mês de janeiro o nosso Ibov tá numa tendência de queda, né? Tá realizando, e vale lembrar que a gente teve um rally de Natal gigante, não só aqui no Brasil como no mundo. Fizemos máxima histórica aqui no Brasil, inclusive, e a gente tá fazendo um processo de realização agora em janeiro que não deixa de ser saudável, tá, minha gente? Mas focando aí na última semana, então, a gente começa a semana primeiro com uma falência de um conglomerado financeiro chinês, botando as bolsas da Ásia no negativo e da Europa não foi diferente. E aqui também a gente abre em queda, né, como vocês podem ver aqui. E a gente recupera ao longo do dia, considerando aí notícias boas da Nvidia, apesar das notícias ruins da Boeing, e fazendo com que as bolsas nos Estados Unidos ficassem no positivo na segunda. Isso faz a gente se recuperar da negatividade dessa falência desse conglomerado financeiro na China, tá? A gente segue a semana aí, tendo uma terça-feira bem pesada no mundo inteiro, com os investidores aí botando um pé no freio em relação às preocupações com a divulgação do CPI nos Estados Unidos, que seria na quinta, tá? E além disso também tivemos commodities no negativo, e foi nesse dia que o Goldman Sachs rebaixou o Bradesco para venda, tá? Na quarta-feira nós tivemos bolsas ainda um pouco mais bolsa no Brasil, na verdade, mais pesada, considerando muito mais a questão das commodities. Quinta-feira foi divulgado o CPI dos Estados Unidos e no final das contas ele não trouxe boas notícias como os investidores esperavam, principalmente em se tratando de inflação de moradia, que eu comentei com vocês no dia, tá? De qualquer forma, a divulgação do CPI na quinta-feira não mudou a expectativa dos investidores que o primeiro corte de juros dos Estados Unidos será em março. Inclusive, a expectativa até aumentou para esse corte em março, mesmo com o resultado de CPI de quinta-feira dos Estados Unidos, tá? E também nós tivemos a divulgação aqui do nosso IPCA de 2023 e ele surpreendeu para cima os dados todos, de modo geral, serviços, alimentos, parte de moradia, enfim, veio tudo acima do esperado. De qualquer forma, nós tivemos a inflação do Brasil de 2023 dentro do range em que o Banco Central Brasileiro pode atuar. Então, o Banco Central Brasileiro não precisou fazer cartinha aí se justificando por ter perdido a meta por mais um ano, né? Porque foram 2 anos consecutivos de perdendo a meta de inflação aqui no Brasil, num cenário pós-Covid, né? E aí ele tem que fazer uma cartinha para o Ministério da Fazenda. Isso não foi necessário, porque apesar da inflação ter vindo acima do que o mercado esperava para o mês de dezembro no Brasil, ainda assim ficou dentro da faixa, ok? Bom, e quando foi na sexta-feira, minha gente, na sexta-feira nós tivemos a divulgação do PPI nos Estados Unidos, a inflação ao produtor, e essa sim surpreendeu para baixo, e isso trouxe a euforia que o mercado estava buscando ao longo de toda a semana. Inclusive, a nossa bolsa aqui, ela dá uma respirada depois de dias de queda aí na semana passada, principalmente de novo por conta do efeito de commodities, tá? Então, quando a gente olha no mês aqui, nós temos o nosso Ibov realizando o rally de Natal de dezembro, novembro e dezembro, né? E quando a gente olha pro dólar, o que eu comentei com vocês, ó, isso aqui é a abertura do ano no dólar. Dá pra ver aqui, né? Isso aqui é a abertura do ano do dólar. A gente tá praticamente no mesmo ponto. Então, o dólar subiu, o dólar caiu, o dólar ficou de lado. E no final das contas, a gente tem o dólar aí praticamente na mesma cotação do início do mês. Ok? E os motivadores foram os mesmos, não tem mais nada que eu precise acrescentar aqui para vocês, certo? Bom, dito isto, feita a revisão da semana passada, o que está por vir nessa semana, minha gente? Vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouquinho do calendário e eu comento com vocês sobre o que está
extra calendário para essa semana para a gente ficar atento também. Então a gente começa a semana como sempre, com o Boletim Foco sendo divulgado aqui no Brasil. Na zona do euro vai ter produção industrial e amanhã é feriado nos Estados Unidos. Atenção para quem opera, liquidez muda quando a nave-mãe está em dia de recesso por lá. Tá? Isso muda aqui no Brasil, inclusive. Para quem opera lá, para quem opera aqui, para quem opera lá vai estar fechado, né? Mas para quem opera aqui, a liquidez muda, certo? Na terça-feira, taxa de desemprego no Reino Unido, expectativa de inflação na zona do euro. Na Alemanha, CPI e o índice ZEW. Nos Estados Unidos, o índice Empire State de atividade industrial e discurso do Waller. Primeiro ponto de atenção aqui, minha gente. Essa próxima semana é a última semana em que os membros do Banco Central americano podem falar sobre política monetária em público, tá? Depois, como vocês sabem, vem um período de silêncio em que eles podem até dar entrevista, mas eles não podem falar sobre política monetária. São alguns dias em que antecede a reunião do FONC, a decisão de política monetária por lá. Então, esta semana é a última semana que eles podem falar. Depois eles vão entrar no período de silêncio. Então, a gente começa aí com o discurso do Waller na terça-feira, tá? Crescimento do setor de serviços aqui no Brasil e à noite lá na China vai sair aquela bateria de indicadores econômicos que vem inclusive com a coletiva de imprensa do Departamento de Estatística que apura esses indicadores por lá. Então sai PIB, aqui eu pus alguns para vocês só. PIB, produção industrial, vendas no varejo, taxa de desemprego, tá? Isso aqui pode impactar cotação de commodities e obviamente a nossa bolsa da quarta-feira. Então tem que acompanhar. Quarta-feira, CPI e PPI no Reino Unido. CPI na zona do euro. Nos Estados Unidos vai sair vendas no varejo. Atenção a esses indicadores de atividade agora nos Estados Unidos, tá, minha gente? Porque como eu falei com vocês, agora a linha começa a ficar um pouco mais tênue, né? Na medida em que os indicadores têm mostrado uma desaceleração nos Estados Unidos. Talvez não na velocidade em que o mercado gostaria, mas ainda assim números em queda, né? Números em queda. Vale ressaltar que agora os investidores vão se perguntar se a queda da atividade econômica, né, dos Estados Unidos ela é recessiva ou não. Os Estados Unidos vai conseguir controlar sua inflação através de um soft landing ou através de uma recessão. E aí, a sensibilidade para esses indicadores de atividade, elas vão se tornar cada vez maiores, tá? Por isso da importância de entender contexto, não só olhar para a agenda e achar que a volatilidade dos mercados vai ser sempre a mesma nos mesmos indicadores. Não é assim que funciona. Tá? Então, vendas do varejo passa a se tornar um indicador importante. Os mercados vão olhar isso de perto. Por exemplo, se esse dado vier muito, muito, muito fraco, neste caso, não necessariamente o bom é ruim, ruim é bom. Aí, nesse caso, ruim é ruim mesmo. Porque aí os investidores vão falar, opa, veio fraco demais. Isso pode ser recessivo. Tá? Agora, se vier um pouco fraco só, os investidores podem seguir comprando a tese do soft landing, tá? Então, atenção a esses indicadores de atividade. Além disso, na quarta-feira vai ter discurso de vários membros do Banco Central americano, Bowman, Woods, Williams. Vai sair produção industrial, índice NAHB. Isso aqui é um indicador do setor imobiliário por lá. Vale lembrar, vamos recapitular o CPI, né? Eu comentei com vocês aqui, não foi à toa. No CPI da semana passada, shelter, o item de moradia, foi o que desanimou, trouxe desânimo para os investidores. Então, tudo que é relacionado ao setor imobiliário dos Estados Unidos, não custa nada a gente olhar com um pouco mais de calma. Vai ter leilão do título de 20 anos na quarta-feira e o livro bege, para falar um pouco da economia americana pra gente. Fora isso, aqui no Brasil, vendas no varejo e na quarta-feira sai o relatório mensal da OPEP, tá? Quinta-feira aqui no Brasil, o IBCBR, que é a prévia do nosso PIB, e nos Estados Unidos, como sempre, semanalmente, pedidos iniciais de seguro-desemprego, vai ter discurso do Bostic, licença de construção, construção de casas novas, índice de atividade industrial do FED Filadélfia e leilão dos chips de 10 anos à tarde. Por fim, na sexta-feira, vendas no varejo no Reino Unido, PPI na Alemanha. Nos Estados Unidos e no Brasil, vencimento de opções, atenção, costuma ser um dia técnico. Tá? Muito menos contextual e mais técnico. Dia de vencimento de opções. E nós temos aqui no Brasil e nos Estados Unidos. O volume de negociação costuma ser maior e por aí vai. Tá? Além disso, também nos Estados Unidos tem vendas de casas novas, expectativa de inflação de Michigan e confiança do consumidor de Michigan. Atenção, expectativa de inflação de 1 ano e 5 anos de Michigan. Pode trazer bastante volatilidade no mercado, como tem trazido. Não seria uma novidade, tá? Ainda essa semana,
Balanços nos Estados Unidos continuam, tá? Atenção aos conflitos do Oriente Médio, que tem feito preço no petróleo, tem feito preço no ouro e, obviamente, impacta aí nossas empresas relacionadas a essas commodities. Tá? Última semana de fala dos membros do Fed antes do FONC, antes do período de silêncio do FONC, na verdade. E, minha gente, falando de Brasília, Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, retorna de férias e aí o papo com o Pacheco, que é o presidente do Senado, sobre a desoneração da folha de pagamento, meta de déficit fiscal para o país de 2024, isso tudo volta à tona e a gente precisa ficar atento, certo? Então vamos lá, drive da semana, principalmente nos Estados Unidos, além das falas dos membros do Banco Central Americano, obviamente, vendas no varejo na quarta-feira e expectativa de inflação de Michigan na sexta, certo? Aqui no Brasil nós vamos acompanhar muito mais Brasília, tá? Essa questão, esse ponto fiscal aqui ele vai pegar eventualmente, ok? E vamos ficar atento aí para a bateria de indicadores econômicos da China. Bom, vamos voltar aqui? Voltei. É isso, minha gente. Então, espero que tenham entendido. Eu desejo uma ótima semana para todo mundo, tá? Boas operações, bons trades. Cuidem do gerenciamento de risco, da disciplina. As metas que vocês se propuseram para esse ano não é para desistir, já é para continuar cumprindo. Se você teve algum deslize nesses últimos dias, respira, bola para cima, porque não tem como ser um operador rentável no mercado financeiro se você não for minimamente uma pessoa disciplinada e ambiciosa para o atingimento das metas, né, minha gente? Mas é isso. Boa semana para todo mundo. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Beijo.